Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje a gente vai falar do episódio 81, A Cigana e o Merkaba. Se você não viu, o link está aqui no card, na descrição, confere lá e depois volta aqui para o vídeo, beleza? Então, o que rolou nessa sessão? A cigana que aparece, né? Nessa sessão, ela é uma das mentoras da Márcia, certo? É um dos arquétipos de um mentor da Márcia. E essa cigana é muito interessante porque isso é legal de falar. Essa sessão ela teve um trabalho de movimentação energética um pouco distinto, né? Vocês puderam ver que alguns exercícios extras foram passados, né? Muitas vezes esses exercícios são feitos sem que eu precise verbalizá-los para os médiuns, né? Mas no início do processo, muitas vezes nós pautamos o que o médium precisa fazer. Depois, com o tempo, ele começa a sentir o que ele tem que fazer, ele já sabe o que ele faz e ele vai lá e executa, né, a movimentação energética. Mas, nessa sessão, nós pautamos exatamente o que a Márcia tinha que desenvolver ali, né? E quando nós estamos no começo os médiuns, quando estão no começo do processo, eles idealizam que a informação está em um canto, vamos dizer assim. E ela, na verdade, pode estar em outro, certo? Então, o que significa isso? O que eu quero dizer com isso? A Márcia, ela quis, vocês reparem nisso, ela sai da sala, ela quer sair, ela quer buscar informação, a informação está lá. E, na verdade, a cigana vem e fala assim, opa, vem cá, tá aqui atrás, né? E ela passa toda essa sensação de segurança, de auxílio, de amparo durante esse processo. Então, a importância do ajustador nas sessões se dá muito nesses aspectos onde a gente está ali na sessão e muitas vezes temos dúvidas, né? Então, nós precisamos perguntar ao ajustador algumas coisas, né? E aí nós temos, de repente, respostas que a gente não estava imaginando, né? E assim é com os ajustadores. Então, interessante porque ali estava acontecendo então uma reunião de ajustadores de consciências que estariam para desempenhar este papel de auxílio na comunicação, de ajuste energético, né? Que é a mesma coisa, tá? O auxílio na comunicação e ajuste energético é a mesma coisa. O ajuste energético ele serve para praticamente tudo que existe, certo? É uma questão de química, de quântica, tá? Então, no momento em que você entende que até a própria energia é a matéria, você vê que os ajustadores eles fazem então um ajuste inimaginável, pode ser feito, né? Então, os ajustadores estavam ali absorvendo informação acerca de como funcionava aquela comunicação específica, né, com a Márcia. E a importância dos ajustadores ela é imensa para a gente no nosso processo, porque muitas sessões nós não tínhamos certeza do que estava acontecendo. Então, em muitas sessões nós trouxemos uma mensagem que não era vamos dizer assim, a óbvia. Nós trouxemos uma mensagem, não era óbvia, na sessão seguinte era a óbvia e na sessão seguinte nós perguntamos, e aí, como é que a gente vê, por exemplo, era um caso de plasmagem. Nós trouxemos tivemos uma situação onde houve uma plasmagem e no retorno, no dia seguinte, nós aprendemos que aquilo ali não era o que se apresentou, né? Então, os mentores do projeto nos disseram, mas em algum momento passou pela cabeça de vocês assim, acionar os ajustadores para perguntar para eles se o que vocês estavam vendo era verdade ou não era verdade, né? Então, nós fomos ao mesmo tempo assim doutrinados pelos mentores do projeto, extrafísicos, né? A como utilizar melhor os ajustadores, como trazê-los, como entendê-los, né? Normalmente eles vêm em arquétipos nas sessões, você já deve ter visto isso em várias sessões, né? Muitas vezes eles vêm até como desenhos, né? Desenhos, personagens, desenho animado e tal.
justamente para fazer uma associação mental de conforto para você, de algo inofensivo, né? Algo que te deixe tranquilo, né? E que não chame a atenção por demasia, assim, tipo, há uma ideia de neutralidade por parte dos ajustadores, porque eles entendem que o que eles estão fazendo ali é estar apenas compondo o ambiente. Eles estão lá, nós sabemos que eles estão lá, eles estão transmitindo a mensagem de forma fidedigna, mas eles estão lá ajustando a nossa energia, a energia do comunicante, mas no fim das contas, a função deles é não se sobressair. É como uma escada de comédia, entendeu? Enfim, um técnico de futebol, entendeu? É o cara que está ali nos bastidores. Essa é a função dos ajustadores, tá? No nosso processo. E são consciências muito próximas a nós, normalmente, tá? Existem casos onde as consciências que vêm são tão diferentes que é necessário uma consciência que não é ligada a nós para fazer essa tradução energética. Principalmente quando a forma de comunicação é por sentimento, tá? Porque você tem a forma de comunicação telepática, que parece meio linguística, assim, vamos dizer assim, você recebe uma informação ali, um bloco de informações, e agora quando é com sentimento, o bloco ele é um pouquinho diferente, você percebe que você tem que talvez usar mais a sua forma interpretativa, né? Então, às vezes necessita de alguns ajustes. E o que mais? E aí, a Márcia, ela viu o Merkaba dela, né? Aquele Merkaba, o Merkaba é utilizado para muitas coisas, tá? Nós tivemos algumas projeções das quais nós utilizamos o Merkaba. Eles nos ensinaram a utilizar o Merkaba. O que o Merkaba é assim na prática? As pessoas associam o Merkaba a uma coisa muito assim, meu Deus, é uma figura geométrica complexa, a flor da vida, isso, aquilo, começam a ver coisas assim. E na prática, o Merkaba ele é bem mais simples do que a gente pensa, né? Às vezes ele é um veículo, às vezes ele se transforma, ele nunca tem a mesma forma, né? Nós os controlamos por pensamento, tá bom? No momento em que você mentaliza que seu Merkaba, ele está sendo ativado, tá certo? E ao contrário do que as pessoas pensam, o Merkaba você pode inclusive levar outras pessoas para dar um rolê com o seu Merkaba, tá? Longas viagens podem ser feitas com o seu Merkaba. É muito comum assim, quando a gente está no astral, a consciência vem e fala assim, e aí, a gente vai no meu Merkaba ou no seu Merkaba? Sabe? Então o processo do Merkaba ele é mesmo uma extensão corpórea sua, né? Ele é uma espécie de veículo mesmo, literal, né? Que faz com que você viaje por longas distâncias, e você controla pelo pensamento, né? Inclusive o voo utilizando as mãos, assim, muitas vezes, né? O próprio pensamento, né? É a forma como se controla no Merkaba. É muito interessante. Nós tivemos algumas projeções com o Merkaba, e a Natália, principalmente, foi quem trouxe a maior parte das informações referente a isso, tá? E ainda temos aulas de Merkaba no astral, né? Mas é isso, assim, o Merkaba. E ele tem esse lado de equalização também, de segurança energética, que pode ser utilizado em processos, né, que facilitem, inclusive, vamos dizer assim, o contato, né? Nós utilizamos poucas vezes o Merkaba para nos auxiliar em contatos com os espaciais, tá? Mas não é porque não serve para isso, é simplesmente porque nós ainda não temos a técnica adequada para fazer com que isso funcione bem. Muitas vezes a gente prefere utilizar mantras ou outras técnicas que foi nos passado também por eles, que neste momento pode funcionar melhor para a gente. O Merkaba ele é um pouco mais complexo, né?
mas são técnicas que serão utilizadas, né? E o fato da Márcia ter visto o Merkaba dela e a cigana ter comentado um pouco sobre o Merkaba é parte desse processo de recebermos informações que serão úteis para a transmissão de mensagens, tá? Isso acontece com muita regularidade, né? E, bom, essa foi a sessão. Ela foi uma sessão bem fácil de ser compreendida, né? Uma sessão que não foi muito longa, mas foi uma sessão importante dentro desse aspecto dos ajustadores. É legal a gente sempre poder falar de ajustadores para vocês, porque muitas vezes vocês falam, vocês pensam, né? E os ajustadores é legal falar também. Não são os ajustadores do pensamento lá do livro de Urântia, tá? A gente chama de ajustadores porque eles fazem os ajustes para a gente, tá? É a forma como nós usamos para identificar os nossos intermediários no processo. Porque um processo de vamos dizer assim, canalização, qualquer processo mediúnico, tá? Inclusive a pictografia, né? Qualquer coisa, né? A psicografia, qualquer coisa. Há um gigantesco, vamos dizer assim, uma gigantesca corrente para se chegar numa consciência lá. Depois vem outra que traduz, que vai diminuindo a frequência, outra que vem, que vai diminuir mais ainda, até que chega na gente, tá? Inclusive o processo de incorporação, terreiros de Umbanda, incorporação kardecistas, o candomblé, etc. Nunca é a consciência apenas e você. Sempre existe uma cadeia de consciências fazendo ajustes no processo, tá? Isso é um pouco de tabu, mas muitos espiritualistas já disseram isso no passado, tá? Mas ainda é um pouco tabu dizer isso. Então, quando a consciência ela vem de muito longe, são muitos ajustadores, mas um deles aparece pra gente, que é quem está ali, vamos dizer assim, em controle do processo. E esse controle é automático, é meio automático. Imagina o seguinte, você está no avião, esse exemplo aqui, você está no avião, aí vem o piloto e tem algum médico a bordo aí, a comissária, tem algum médico a bordo aí tem um médico, é automático, certo? O cara vai lá, vai fazer o papel dele, a função dele, enfim, na sua contribuição. Quando você está fazendo um ajuste, você está ali envolvido naquele processo, há sempre um ser que tem uma capacidade mais expansiva em algum aspecto e ele automaticamente ganha para si essa responsabilidade de atuar nesse campo, tá? Funciona assim em terreiros, em centros espíritas. Muitas vezes as consciências estão presentes e para determinado tipo de trabalho, uma consciência específica tem que vir ou tem que aparecer ou que esteja ali presente, seja na consulência, em algum outro canto, está ali, ela ganha a atribuição de solucionar aquele devido processo. E isso não é muito comentado, né? Mas sim, é um trabalho coletivo, tá certo? É um trabalho coletivo. Por vezes a gente já viu muito em terreiros assim, consciências que não são da casa solucionando o processo, participando, encabeçando o processo, tá? Então, embora muitas vezes nem mesmo o dirigente da casa entendesse que isso estava acontecendo, tá certo? Então, há um grande teatro cósmico nisso, né? Mas que a gente aqui não tem compreensão de entender, então certos assuntos nem chegam na nossa compreensão, nem chegam para a gente estudar, porque eles, a primeiro momento, podem parecer mais danosos entender, né? Tipo, mas se essa consciência não é da casa, então como é que é isso? Então essa casa não é firme, então a gente começa a viajar,
né? Isso atrapalha o processo. Então não é falado, não é explicitado, não é, enfim, nós temos julgamentos muito fortes ainda nesses processos. Nós não entendemos, mas as atribuições elas são dadas é como se fosse por mérito. Os espíritas talvez chamassem de mérito, de meritocracia, mas não é bem isso. É por habilidade e capacidade frequencial, né? Se você está ali, você está acostumado a trabalhar naquela frequência específica, mais densa, né? Um exemplo. Se você está querendo negociar com a máfia, é mais fácil você chamar um padre, é mais fácil você chamar um carinha do PCC, entendeu? É mais fácil você chamar quem, entendeu? E aí aquele cara que tem a frequência exata para falar com a máfia e que vai ser ouvido, vai ser entendido, é quem é escolhido. E isso é automático, é uma equação, é matemática. Só que a gente não entende o cálculo, então pra gente tudo parece que é acaso, né? Esse é o grande, isso tudo é muito matemático, mas pra gente tudo é um grande acaso, assim. A gente não entende esses processos como sendo de ordem natural, tá? De ordem natural. Então é isso, os ajustadores são fantásticos. Nosso trabalho não aconteceria sem os ajustadores. Nenhuma mediunidade aconteceria sem os ajustadores. Nenhum trabalho mediúnico aconteceria. Tá certo? Então, nós ainda vamos aprofundar mais sobre os ajustadores, porque é importante que todos que trabalham com isso, aí falando um pouco dentro do aspecto de desenvolvimento mediúnico dos médiuns, né? Todos os médiuns deveriam entender como funcionam os ajustadores, né? O mesmo médium de Umbanda, o médium kardecista, o cara que vai estar lá trazendo pictografia, todo mundo tinha que entender como funciona, estudar, se aprofundar, tentar trazer a realidade dessa questão mais para perto do seu trabalho mediúnico, porque isso ensina muito dentro do processo, tá? Ensina muito. É uma verdadeira universidade. Você poder ter outros pontos de vista durante os atendimentos ou durante as sessões, as comunicações é fundamental, tá bom? Então é isso, a sessão foi sobre isso, certo? Então aqui embaixo tem o Catarse e tem o Pix. Considerem apoiar o projeto, tá certo? Porque nós não temos fins lucrativos, nós dependemos de doações para o projeto funcionar, tá bom? Então é isso aí, galera. Fiquem bem e até semana que vem. Natal tá chegando. Fui!